Dignos presentes, ilustres representantes da Autoridade de Supervisão do Setor de Seguros e Fundo de Pensões, dignos representantes das instituições financeiras, bancárias e não bancárias, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia. Dirijo-me em primeiro lugar ao anfitrião, do evento. Muito obrigada, diretor do Semanário Expansão, João Armando, a quem saúdo pela importância e oportunidade desta iniciativa e a quem agradeço o convite para proferir esse discurso da abertura do 5º Fórum de Seguros, evento que se vai tornando uma referência, acreditamos nós, para a indústria de seguros em Angola. Dirijo também uma saudação particular ao Dr. Elmer Serrão, na sua qualidade de presidente da ARSEG, cuja ação nos últimos tempos em prol do saneamento e desenvolvimento deste setor importa salientar e enaltecer. Saúdo ainda vivamente todos os membros do painel que estão fisicamente presentes para o debate, para a partilha de ideias, assim como todos quantos nos acompanham em streaming, no resguardo imposto pelas medidas de prevenção e combate à pandemia do Covid-19. Este fórum coincide com a discussão na Assembleia Nacional do OGE 2021. Assim que eu sair daqui, vou direto para lá, para o debate na especialidade. Orçamento que é marcado pela urgência e magnitude das respostas às consequências da pandemia, tanto no plano humanitário, por razões óbvias, como no plano da recuperação econômica. O tema central deste fórum é justamente a importância do setor segurador na recuperação econômica do país. Importa, por isso, que aqui partilhe muito brevemente a visão que presidiu a elaboração do Orçamento Geral do Estado para o ano 2021, que, na verdade, tem tudo a ver com o tema que hoje vão discutir. A necessidade de recuperação econômica é, em grande medida, ditada pelos efeitos nefastos à escala mundial da pandemia, que em Angola interrompeu um ciclo de 12 anos de saldos orçamentais positivos. De facto, em 2018 e em 2019, em resultado de um tremendo esforço e sacrifício de todos os angolanos, de todos nós nos sacrificamos de alguma forma, as contas públicas registraram superávites de 2% e 0,6% do PIB, respectivamente. Esses superávites fiscais foram o corolário do compromisso escrupuloso com a estabilização das finanças públicas, após termos registrado 4 anos consecutivos em que as despesas correntes eram superiores às receitas correntes. O ano 2020 também começou de forma razoavelmente positiva. Tínhamos expectativas de que repetíssemos a proeza de ter um saldo orçamental positivo, mas, no entanto, tivemos surpresas. Tivemos surpresas na medida em que, com a lastrada da pandemia, as projeções iniciais em março indicavam que as receitas fiscais poderiam cair em 1/3, face ao projetado para o ano 2020. Tivemos que rever o orçamento e o OGE revisto apresentou então um quadro mais ajustado aos novos desenvolvimentos, projetando um déficit fiscal de 1,2 bilhões de kwanzas, ou seja, 4% do PIB. É neste contexto que foi elaborada a proposta do OGE 2021, que está nesse momento em discussão na Assembleia Nacional. Ancorado por um preço de barril de $39, a atual proposta estabelece um teto de despesas de 14,7 bilhões de kwanzas e receitas de igual montante. Olhando para além dos números globais do orçamento, o Executivo sinaliza através do mesmo as suas prioridades de política, focando em 4 grandes desafios, eu diria mesmo gigantescos desafios. O primeiro é o de salvar vidas e de
prover assistência social ao povo angolano. Porque, acima de tudo, a pandemia da Covid-19 é uma crise sanitária. E, portanto, entendemos nós que é fundamental reforçar a capacidade de resposta do nosso Sistema Nacional de Saúde. Neste sentido, hoje para 2021, aloca cerca de 18% do total da despesa para despesas sociais. Destas despesas sociais, mais de 840 mil milhões de kwanzas irão para o setor da saúde, sendo que, deste valor, mais de 65% estão destinados para os serviços de saúde pública, visando a melhoria das condições sanitárias atuais e a otimização do sistema de saúde pública. Por outro lado, devido à necessidade de se estancar a propagação do vírus, foram tomadas medidas extraordinárias que acabaram por afetar financeiramente muitas famílias angolanas. Por isso, no sentido de apoiar estas famílias, mais de 560 mil milhões de kwanzas estão dedicados à proteção social, com destaque para o alargamento do programa Kwenda, e assim as famílias terão um apoio reforçado do Executivo para que possam suportar este momento difícil da forma menos penosa possível. É preciso nunca perdermos de vista que o Estado é o segurador primário, permitam-me um trocadilho, segurador primário de todos os seguradores. E por isso, temos de desempenhar o papel de segurador da vida social e econômica em primeira instância e, obviamente, no limite da nossa capacidade financeira para o fazer. Neste domínio da prevenção de dos riscos e da previdência, temos consciência do papel que a atividade seguradora e dos fundos de pensões deverão desempenhar como complemento do papel social do Estado, pelos dados comparados com muitos países. Daí a nossa presença para demonstrar o compromisso do Executivo com esse setor, que entendemos de vital importância para o momento que estamos a viver. Eu falava de 4 desafios gigantescos, já falei do primeiro, vamos para o segundo. O segundo centra-se na continuação do processo de consolidação fiscal, alicerçado nos ganhos de estabilização das finanças públicas que foram alcançados em 2018 e 2019. Não obstante estar previsto ainda um déficit fiscal de 2,2% do PIB para a OGE de 2021, de modo que não antevemos voltar em 2021 ainda aos superávites, importa salientar que estamos a prever um crescimento das receitas fiscais não petrolíferas de mais de 30% face ao OGE revisto de 2020. O aumento da receita não petrolífera é crítico para reduzirmos a nossa dependência dos petrodólares, protegendo cada vez mais a nossa economia de choques externos e melhorando a trajetória de sustentabilidade da nossa dívida pública. O reforço da receita virá do alargamento da base tributária por via da melhoria dos mecanismos do controle da receita, como o novo portal de serviços, medidas que visam reduzir as ocorrências de fuga ao fisco, promovendo a arrecadação sem a necessidade de agravar as taxas de imposto para os contribuintes que já têm a boa prática de cumprir com os seus deveres fiscais. Inclusive, prevê-se a redução das taxas de alguns impostos para setor-chave, em linha com o que já tínhamos feito via orçamento revisto, no sentido de potenciar os mesmos para que, por via do efeito multiplicador, possam contribuir ainda mais no processo de diversificação da economia, tanto almejado. 2021 pretendemos que seja, assim, um ano em que os avanços da reforma tributária prossigam, procurando tornar o fisco num verdadeiro parceiro do desenvolvimento econômico e não apenas num mecanismo de arrecadação dos recursos dos cidadãos. Num cenário como estamos a atravessar, marcado pela escassez de recursos, cabe-nos assim a responsabilidade de assegurar que todo o quanto arrecadado seja efetivamente bem gasto. O compromisso com a qualidade da despesa é inegociável e vai continuar.
O terceiro desafio está ligado ao relançamento da atividade econômica através da priorização do setor produtivo. A proposta de orçamento reserva mais de 2 bilhões de kwanzas para o Programa de Investimento Público, vulgo PIP, e despesas de apoio ao desenvolvimento, vulgo DAD. Recursos que serão utilizados para financiar projetos e atividades dos setores da agricultura, silvicultura, pescas, bem como projetos de infraestruturas, que para além de potenciarem a produção nacional e promoverem a substituição das importações, são setores de mão de obra intensiva, impulsionando, queremos e acreditamos nós, a criação de empregos. Adicionalmente, o Programa Integrado de Intervenção nos Municípios, vulgo PIM, uma iniciativa vital para a redução das desigualdades regionais e melhoria real das vidas dos cidadãos nos municípios, terá uma dotação de mais de 185 mil milhões de kwanzas, para prosseguir projetos que já têm melhorado imensas vidas. Muito provavelmente, alguns dirão que poderíamos adotar uma postura mais expansiva. A verdade é que o exercício que procuramos seguir, olhando para a atual carteira do PIB, é o de primarmos para um maior rigor na realização da despesa, melhorar os níveis de execução orçamental e adotar projetos de investimento que tenham efetivamente um efeito multiplicador sobre a economia. Em resumo, em vez de querer fazer muitas coisas e no final do dia concretizar poucas, é assumir a partida o compromisso de fazer menos, mas fazer bem feito. É esse o objetivo que nos move e relativamente ao qual os deputados também estão a contribuir no debate na especialidade. Finalmente, o quarto desafio é o de conservar a credibilidade soberana, tanto a nível interno como externo. Por isso, hoje para 2021, contempla uma despesa com serviço da dívida que representa cerca de 52,5% do total da despesa. É verdade que muitos questionam a pertinência dessa despesa, reclamando que a mesma consome um valor considerável do orçamento que poderia ser canalizado para outros fins. Mas, embora estejamos a reduzir paulatinamente as nossas necessidades de endividamento, vamos ter que continuar a financiar-nos nos mercados, junto dos nossos parceiros multilaterais e bilaterais, sendo por isso crucial que a percepção do nosso risco de crédito não se agrave. E isso só é possível honrando com os nossos compromissos. Ilustres palestrantes, digníssimos convidados, este é definitivamente um ano atípico, por tudo que temos estado a viver. Mas nem por isso o setor de seguros e fundos de pensões ficou adormecido. Em 2019, registrou um aumento da sua atividade em 31%. E tudo indica que essa tendência não está a regredir de forma dramática em 2020, não obstante todas as adversidades que têm enfrentado. O que demonstra o comprometimento dos principais players do mercado, dos presentes, dos distintos presentes e de todos os stakeholders envolvidos, não obstante o atual contexto. A Covid-19 mudou a realidade atual e criou uma crise global que nenhum de nós tinha tido a hipótese de ver ao longo da sua vida. Para este ano, podemos desde já antecipar quedas significativas no volume de prêmios de algum dos ramos mais importantes da atividade seguradora, nomeadamente acidentes de trabalho, automóvel e viagens. Muitas empresas deverão estar numa fase de redução dos seus quadros de pessoal e a parar a totalidade ou parte das suas frotas auto, com as consequentes reduções nos prêmios de seguros correspondentes. Este efeito negativo na economia angolana, que se reflete negativamente na indústria seguradora nacional, irá reforçar
a importância da mesma enquanto garante da proteção das pessoas e do património das famílias e das empresas. Este é também o primeiro ano do novo Conselho de Administração da Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros, cuja ação quero sublinhar, na medida em que está a impulsionar algumas reformas críticas na atividade e aumentar o nível de interação com o mercado com resultados positivos visíveis. Existe no nosso país uma grande margem de progressão para a função econômica e social do seguro e dos fundos de pensões, seja na segurança que concede aos nossos agentes econômicos, seja na tranquilidade que dá às nossas famílias. Tanto na reparação de danos pessoais e materiais, como na previdência, a atividade seguradora, inquestionavelmente, melhora o clima de confiança nos agentes econômicos e nas famílias. Ao mesmo tempo, a atividade dos fundos de pensões, que se caracteriza por ter um músculo financeiro particularmente vigoroso, é chamada a desempenhar um papel mais ativo no financiamento da economia produtiva, especialmente através dos instrumentos de que o nosso mercado de capitais já dispõe. Daí a sua função universal de investidores institucionais natos. Esperemos que os players deste mercado tirem disso o máximo proveito. Cabe a este propósito destacar o programa de privatizações em curso, aprovado pelo Decreto Presidencial número 250/19, de 5 de agosto, que abre um universo quase sem precedentes de oportunidades de investimento. A ENSA será, de resto, uma das primeiras empresas públicas a serem alienadas no quadro desse programa, nos termos do despacho presidencial número 81/20 de 5 de junho, tendo o IGAP adjudicado esta semana ao Banco Milênio Atlântico o serviço de intermediação financeira da primeira fase da sua privatização. Acreditamos que a privatização da ENSA poderá trazer um impulso muito importante para o setor, estimulando ainda mais a concorrência e a oferta de todos os agentes econômicos e desenvolvendo, entre outros instrumentos de cobertura de risco, os veículos adequados de segurar riscos para garantir poupança e previdência. Minhas senhoras e meus senhores, é, portanto, muito vasto o potencial de participação dos seguros e fundos de pensões na recuperação da nossa economia, assim como são inúmeras as perspectivas que se abrem para este setor e para a nossa economia em geral. Contamos com a vossa participação, criatividade, ousadia para apoiar a retoma da economia. Faço votos que este fórum contribua efetivamente para a energia realizadora e transformadora de que o nosso país tanto necessita, mediante contribuições que ajudem a melhorar a situação desta importante indústria. Declaro assim aberto o 5º Fórum de Seguros do Semanário Expansão. Votos de bom trabalho, bem-aja, muito obrigada.